Então vamos dar continuidade hoje ao nosso segundo encontro, né, nosso curso de homilética. Só rapidinho recapitulando o primeiro, né? Nosso primeiro vídeo no YouTube está como introdução e esse eu vou colocar como primeira parte. Ok? Nós apresentamos qual a proposta do curso no último vídeo, né? Se você está vendo pelo YouTube aí, você pode ver no vídeo anterior, introdução à homilética. Nós falamos onde eu posso usar a homilética, vocês lembram disso, irmãos? Aonde que a gente pode usar a homilética? Lembram? Onde que a gente pode usar a homilética? Ministração, eu vou compartilhar. Ministração do quê? Ministração da palavra, ministração GC, de uma oferta, isso, ministração no GC, ministração com um grupo de jovens, né? Hoje está o Léo aqui, líder do Legacy, também com a gente. Ministração por um grupo de casais, tudo vai facilitar, na verdade vai te ajudar a preparar um estudo, preparar uma palavra para que ela tenha sentido, para que ela tenha ordem e que ela possa realmente atingir o objetivo da mensagem, né? Senão fica uma coisa muito perdida. Então a homilética ela vai te dar pilares para você poder estruturar uma mensagem, beleza? Até no aviso do culto, né? Facilitar a palavra numa célula, ministrar dízimos e ofertas. Aí depois nós falamos sobre considerações importantes, sobre estar no altar, né? Que nós não estamos prendendo aqui uma oratória simples, comum, né? Nós estamos falando de ministrar no altar sagrado. É diferente de você fazer uma palestra, né? Nós temos empresários aqui que são palestrantes, o William, o Rafa, né? Outros também, mas é muito diferente, tem o quê do espiritual na coisa, né? Então é altar, é sagrado. Então exige muito mais uma conduta, né? Você vai ver que hoje na lição de hoje nós vamos pegar alguns detalhes importantes que fala bem da conduta do ministrador, né? Do caráter, da personalidade e também da intimidade que ele tem com o Espírito Santo, né? Então, considerações importantes, está sempre falando em nome de Jesus, lembra que a gente falou? Falar o nome de Jesus, o peso que traz isso, a responsabilidade que isso cai sobre nós. Não vou discorrer sobre isso, está tudo no vídeo anterior. Nós estamos representando a igreja local, né? Nós estamos falando em nome de Jesus e também em nome de Igreja Batista da Lagoinha. Passamos a informação de que somos pessoas de confiança do pastor. Toda vez que a gente sobe no altar, as pessoas estão vendo e estão recebendo uma mensagem. Você subiu, pegou o microfone, as pessoas estão falando, essa pessoa é de confiança do pastor. Então o testemunho aí importa muito, porque a hora que você desce, dá um mau testemunho lá fora, com os irmãos, como é que o pastor confia nessa pessoa, né? Entendeu? Seremos analisados o tempo todo, nós subimos, nós estamos sendo analisados, roupa, linguagem, fala, postura, uma série de coisas, né? Teremos que dar bom testemunho dentro e fora da igreja, a igreja contará com a simpatia e a humildade de todos nós, né? Ou seja, nós temos que ser, não pode... agora eu estou tendo a oportunidade de ministrar, eu já, né, passo com o narizão empinado. Não, cumprimentando todo mundo, na simplicidade, na humildade. Temos que ser amáveis com todos. A alegria e amor deve ser exalado de nós, e a gente aprofundou muito, muito isso. Falamos de conduta, de postura, de hábitos, né? Na última aula falamos inclusive sobre conduta mesmo, brincadeiras, né? Você está lá no altar, tipo de brincadeira maliciosa, né? Palavrão, isso é inadmissível, né? Inadmissível. Mesmo no altar ou também quando eu estou conversando com outro irmão no particular. Vamos supor que eu estou conversando com um irmão no particular. Não estou no altar, estou lá no fundo da igreja. Aí ali eu sinto liberdade de soltar algumas palavras que não convêm. Também eu tenho o mesmo peso, porque ele está te vendo no altar. Lá você não fala, mas com ele você fala. Então, enfim, né? Então nós falamos mais sobre a proposta do curso. Depois nós demos uma introdução sobre o que é homilética propriamente dita, né? E hoje nós vamos então para a primeira aula do que é de fato homilética, né? Um curso de comunicação no púlpito. Nós estamos então falando sobre comunicação no altar, comunicação no púlpito, né? A arte de pregar. Então eu vou estar discorrendo aqui. Eu fiquei de mandar para vocês aqui a fotografia dessa página. Não mandei porque eu só tinha uma folha, eu agora mando as demais, tá ok? Aquilo que você achar pertinente da nossa fala, anota. Depois você tem o vídeo para rever e ainda vou mandar aqui o PDF da apostila para vocês. Beleza, gente? Então, o que é o hábito de
comunicação no púlpito, né? Nós, primeiro, tem que lembrar, nós estamos numa igreja, não numa empresa. Então as pessoas, elas não estão indo para uma empresa, elas estão indo para uma igreja. Tem que ter essa ótica. Nós temos que pensar nas pessoas que estão ali para nos ouvir. Temos que pensar. Por isso eu tenho que tomar todo cuidado com o que eu falo, né? Nós vamos ver aqui algumas dicas importantes, né? Para a gente procurar falar uma palavra em linhas gerais, usando a palavra de Deus, porque senão, né, você trabalha uma coisa muito direta, a pessoa se sente ofendida. É muito delicada essa situação. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero falar, né? A gente tem que ter uma postura, porque as pessoas estão indo lá na igreja buscar a palavra de quem? Do Cleito? As pessoas estão indo lá na igreja buscar a palavra do William? Estão indo na igreja buscar a palavra de quem? De Deus. E nós só somos porta-vozes, então não é a nossa opinião que tem que imperar, embora a ministração, a pregação está diretamente conectada com a personalidade do pregador, né? Mas eles estão ali para ouvir a voz de Deus, não a nossa. Então precisamos tomar cuidado como que está o nosso coração ali para falar, porque às vezes a gente está falando que a Bíblia fala que se a gente, né, fala que o coração está cheio, só que naquela hora a gente tem que lembrar que a gente tem que morrer e dar lugar para o Espírito Santo. Nós não pode desabafar, nós não pode dar indireta, ali não é lugar para atacar ninguém, ali não é lugar para ofender ninguém, ali não é lugar para aproveitar o microfone como poder de fogo com as pessoas, né? Então a homilética é a pregação, a homilética é a arte e a ciência da pregação. A pregação é a comunicação da verdade, das boas novas, por um homem ou uma mulher e outros seres humanos, né? Na pregação há dois elementos, a verdade ou a mensagem e a personalidade ou o caráter do pregador. Então, são duas coisas que estão totalmente ligadas. A verdade e a palavra de Deus, conectada com a personalidade e o caráter do pregador. Nós vamos ver isso aqui, eu quero dar exemplo para vocês como que é interessante essa questão de uma coisa estar ligada na outra, né? Essa verdade, que é a palavra de Deus, não se deve ser expressada mecanicamente. Não é só transferir conhecimento na hora da pregação. Não é só transferir conteúdo. Entende? Diferença de uma palestra numa empresa para uma pregação. Numa empresa você está transferindo conteúdo, conhecimento. Aqui não, aqui é transferindo vida, a vida de Deus, a palavra que transforma pessoas. Não que só muda opinião ou absorve conhecimento, né? Então essa verdade ela tem que vir revestida da personalidade daquele que está ministrando. Isso é muito forte, irmãos. Então a responsabilidade que a gente tem de estar lá em cima ministrando no altar tem que estar muito conectado com a nossa persona, né? Com o nosso caráter, com a nossa maneira de ser, de viver, do dia a dia. A gente por exemplo, o cara sobe lá no altar e graça e paz, irmãos, posso ouvir um amém, lá, glória a Deus, vira pro seu irmão, dá um sorriso, vira pro outro, puxa a orelha do vizinho, é todo eufórico lá em cima. Aí desce lá embaixo, é um cara carrancudo, não cumprimenta ninguém, cara fechado, você vê, não tem conexão, né? Então, se eu tô dando sorriso lá em cima, eu preciso sorrir lá embaixo também. Então, senão fica uma coisa meio falsa. Fala, você vê, subir lá ele vira se transforma, parece que tá fazendo uma apresentação. Tá? Ou o contrário, né, pastor? Tá representando um teatro, né? Ou o contrário, né? Tá aqui embaixo, chega lá em cima. Será que ele tá falando lá com raiva, com ódio, que não sorri, não mostra o dente? Graça e paz. Exatamente. É isso Ou aí. o contrário Isso também. a gente vai falar também sobre a comunicação verbal, comunicação gesticular, né? Isso comunica demais. Nós vamos falar sobre isso no curso, né? A maneira que a gente chega, se tem sorriso, se não tem. Comunica, tudo está comunicando. Tudo é uma expressão. As pessoas estão olhando para você, quando estão observando o que está acontecendo no culto ali e tal. Agora vai subir para fazer os avisos. Quem vem fazer os avisos? Então o cara sobe lá. Nós falamos na semana passada, né? Aí tem o evento de casais lá. Aí o cara sobe lá. Então, gente, foi me dada a oportunidade aqui para mim falar para vocês
do evento de casais, né? Eu sou tão tímido para falar, mas me deram a oportunidade, então eu tô aqui para falar, né? Então, ó, você é de casais, então vocês entenderam, né, gente? Então, ó, se você é casal, você procura a irmã fulano ali, gente, arrebentou. Então percebe, assim, claro que nem todos têm chamado para estar lá em cima. Agora, isso que nós estamos fazendo aqui, isso vale para muita coisa, até dentro de um GC, de uma célula, né, num grupo pequeno, não sim, definitivamente lá no púlpito, no altar da igreja. Imagina, sei lá, com 500 pessoas esperando um recado, vai ter o culto do Legacy Jovem, né? Ah, vamos chamar lá o William, com essa cara de tiozão dele aí. Mostra o William, vira o William lá, pra aparecer no YouTube. Olha lá, ó. Mostra o William com essa cara de tiozão dele aí. Tira a mão do rosto, rapaz. Aí o William chega lá, então, gente, próximo sábado vai ter o culto do Legacy Jovem. Sabe a juventude? A juventude da igreja? Jovens. O jovem é difícil, né, irmão? Mas vai ter um culto aí de jovens, né? Ainda bem que eu já passei dessa idade. Então, se você é jovem aí e quiser comparecer, mano, é só chegar, tá bom? Beleza? Qual outro aviso mesmo? Quem que vai vir nesse Legacy? Né? Então tem que ser uma coisa, até a comunicação, tem que ser um negócio, então, que cause impacto, que chame atenção, né? E não que esfria. A pessoa tem que ficar gravada aquilo lá. Até os avisos, eles têm que ser bem comunicados, né? Beleza? Bom, essa verdade, o caráter, ele não deve ser uma máquina, né? Essa pregação não deve, o personagem ali, o pregador não deve ser uma máquina, mas um verdadeiro homem cheio do Espírito Santo e de fé. E o efeito da vida na pregação será as almas de muitas pessoas que serão comovidas pela mensagem, tanto falada como demonstrada com a vida. Tanto falada como demonstrada com a vida. Isso nos leva ao propósito da pregação, que sempre deve ser persuadir e comover as almas dos ouvintes. A mensagem pode ser dirigida aos crentes e aos não crentes, mas o propósito não deve mudar, que é tocar a alma das pessoas. Sempre devemos persuadir e comover as pessoas que nos ouvem. A persuasão no sentido que o Espírito Santo está tocando na pessoa, né, gente? A gente vai ver também que tem muita gente que tem facilidade para oratória. Tem gente que fala bem. Ele começa a conversar, sabe aquele cara que conversa, ele te convence. Né? Você está falando, cara, você está vendo que isso aqui é uma xícara. Mas o cara começa a falar de um jeito que isso aqui é copo, que daqui a pouco você está enxergando isso aqui como um copo e não como xícara. É ou não é verdade? Tem gente assim, naturalmente, só que ele pode subir no altar lá e levar uma mensagem e persuadir as pessoas. Não é nesse tipo de persuasão que eu estou falando, mas que você tenha liberdade para que o Espírito te use, e aí é o Espírito Santo que vai persuadir as pessoas. Persuadir no sentido de tocar. Qual que é o propósito da mensagem? Não é jogar para o alto, é tocar o coração das pessoas, né? Beleza? Então a homilética é a arte de preparar a mensagem bíblica para que a gente possa tocar com a mensagem que vai estar conectada com o caráter do pregador, seja para um aviso, seja para uma ministração de oferta, seja para um grupo de casais, enfim, aonde for ser usado dentro de uma igreja com um grupo, tá bom? Bom, aqui tem algumas definições, né, da palavra homilética, tem uma etimologia aqui, né? Então, homilética é a disciplina, é uma disciplina do curso de teologia, né, que estuda a ciência, a arte, a técnica de analisar, estruturar e para entregar a mensagem do Evangelho. Então, a homilética é uma disciplina que tem dentro da teologia que vai te ajudar a você esboçar, preparar bem, para que tenha uma mensagem com começo, meio e fim, para que você possa atingir o alvo daquilo que Deus pôs no seu coração, com aquela mensagem que você quer transmitir, de estruturar bem a mensagem, né? Bom, o termo homilética surgiu durante o Iluminismo, né? Está aqui no nosso conteúdo, entre os séculos 17 e 18, quando as principais disciplinas teológicas receberam o nome grego. Na Alemanha, está aqui como Stier propôs que querictica, derivado do querix, né?
É uma etimologia da palavra aí, que vem depois de eliêutica, derivado de eloenas, que significa pescador, ou seja, aquele que joga mensagem para tocar, pegar alguma coisa. Para uma perfeita compreensão da matéria, é necessário que se conheça bem a definição do significado das palavras e sua etimologia. Então, o termo homilética tem suas raízes etimológicas em 3 palavras da cultura grega: homílios, homilia e homiléu. Inclusive, tem alguns seminários que tratam essa matéria não como homilética, né? Mas como homilia. Mas, na verdade, a homilia já é a prática da homilética. Então, é da onde vem essa palavra. O que significa homilo? Significa multidão, turma, assembleia do povo. Homilia significa associação, companhia. E homílio significa falar, conversar. Então, a homilética, ela tem esse derivado. De onde vem esse nome, né? Que parece omelete. Ela tem aí uma derivação, uma etimologia que dá o sentido de você, de comunicação, de falar. E mais diretamente na disciplina da teologia mesmo. Mas você vai ver, dificilmente você vai ver isso em outras ramificações aí da comunicação. Você vai ver como oratória, retórica, persuasão, uma série de coisas, né? A homilética está mais dentro da teologia mesmo, tá? Então, outras definições para a homilética, né? Pregação. O que é a pregação? É o ato pelo qual se expõe uma ideia, né? Então, a pregação é o ato como que se expõe, é o ato. A pregação é o ato. A mensagem é a ideia ou a filosofia da pregação. Enquanto a pregação é o ato, a mensagem é a ideia. Sermão é um discurso de caráter religioso. Então essas nomenclaturas a gente vai, né, ter comumente usada assim no nosso dia a dia de igreja. Pregação, mensagem, a pregação, sermão. Então, ou seja, a pregação não necessariamente está direcionada para a palavra de Deus. Sim, o sermão. O sermão é voltado para a palavra, pelo que eu entendi, é isso? Ou Sim, porque você pode pregar uma outra coisa que não seja a palavra de Deus. Você pode pregar várias situações. Pregar é comunicar. Pregar é expor uma ideia. Então, quando eu vou lá apresentar, por exemplo, fazer uma tese lá de defender uma tese na universidade, de certo modo eu vou pregar. A pregação é a exposição de uma ideia, certo? No geral. Claro que dentro do contexto eclesiástico, né, da igreja, a gente já entende que pregação é a comunicação da ideia bíblica, da ideia de Deus. Mas é uma palavra mais abrangente que sai fora da teologia também. Agora, pode ser eu acho que o sermão, então, ele é totalmente direcionado para a palavra de Deus, né? Acho que não tem sermão de outra... O sermão é uma palavra, muitas vezes, de ensino, né? Você não vê, o pai deu um sermão no filho. Né? A gente tem esse sentido de sermão é de ensino, de aplicação, mas dentro do contexto eclesiástico, o sermão é um discurso de caráter religioso. Normalmente é usado para isso, né? Você ouve muito isso dentro da igreja. O sermão do pastor, mas se ouve também a pregação, que não deixou de ser, né? Não deixou de ser uma pregação. E o que é a mensagem? É a ideia ou a filosofia de uma pregação. A pregação é o ato de expor, é a maneira. É o ato. Eu vou lá falar. Pregar é falar. Né? Eu estou falando. É a minha vez de falar. Então eu estou pregando. E a mensagem? É o que eu estou falando. Qual a ideia que eu estou falando? Eu estou pregando o quê? Né? E o sermão? O sermão é um discurso de caráter religioso. Então nós estamos dentro da questão religiosa. A arte da pregação trata da beleza, organização, criatividade e imaginação do sermão. Né? A arte da pregação, ou seja, a homilética, que é a arte da pregação. Ela vai tratar o quê? Da beleza, do brilho que você dá num sermão. Você pode ter uma mensagem discorrida rapidamente ou você pode abrilhantar ela. Nós vamos falar isso tudo depois. O que são ferramentas para agregar dentro de um sermão. As ilustrações, as conexões, os exemplos, né, histórias que a gente pode embutir, ferramentas que vão trazer luz, que vão trazer brilho, né? Então, a arte da homilética, a arte da pregação trata da beleza, organização, criatividade e a imaginação do sermão. Então, você pode ver, o que a gente tem muito hoje nas igrejas são algumas situações. Por exemplo, tem as igrejas que são frequentadas por pessoas que enxergam uma boa pregação
quando o pastor pula, salta ou planta bananeira. Eu falo, o cara prega demais. Às vezes precisa ver se ele está pregando demais ou se ele está pulando demais. Ou se ele soa demais. Né? O que é pregar bem? A arte de pregar é expor bem a ideia. Não é pregação? Expor bem a ideia. Né? E expor bem a ideia e transmitir a filosofia e a ideia que você quer passar. Então, pregar bem não está direcionado. Isso vai falar de oratória, de retórica, daí a postura, é outra coisa. Mas como que a gente avalia uma boa pregação? Não é pelo timbre de voz, não é pela postura de palco, não é pela presença, não é pelo jeito que segura o microfone. Uma boa pregação está diretamente ligado ao fato de saber expor bem aquela ideia e a mensagem que Deus pôs no seu coração. Não adianta você pular, você falar bem, você gritar, você suar, plantar bananeira, mas o povo não entender nada. E pior que tem muito lugar que o cara pula, salta, planta bananeira, a igreja joga a glória para cima, cadeira pro alto. Você pergunta para ele, o que você entendeu aí? Às vezes não entende nem o que o cara tá falando, ele tem a dicção ruim, mas ele tá gritando, então, né? Você vê isso direto, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Como batista que somos, né? Nós temos que velar pela exposição prática da palavra. Então, a boa pregação deve ser avaliada pela habilidade que o pregador tem de expor aquela mensagem que Deus pôs no coração dele. Agora, claro que a gente vai falar que nós estamos lidando com o público, né? Então, a interação é muito importante. A gente vai ver que tem gente que é mais calma, mais pacato. Então, todos podem pregar. Isso é o meu modo de pensar, que eu vou falar agora. Todos podem pregar. Só que eu acho que para cada tipo de perfil, né, eu costumo dizer que existe um estilo de pregação. Por exemplo, um cara que é mais manso, que fala tranquilo, ele já tem que usar menor quantidade de tempo e ser mais objetivo na palavra. Porque se ele discorrer muito tempo, ele perde a comunicação da igreja, a atenção da igreja, o povo já fica cansado. É a tendência de todo mundo. E não é porque ele não está ungido, é porque nós estamos tratando ali de comunicação. Então ele fala, então, irmãos, quero passar aqui para os irmãos. E tem outro que já fala, já interage e tal. Então, aí você consegue prender mais a atenção da pessoa. Então, acho que todos podem, só que o tempo não é para todos, a maneira, o tipo de sermão nem é para todos. Né? Você vai pegar um sermão mais encorajador, você dá para um cara mais pacato. Pegar um sermão mais exortativo, dá para um cara brincalhão. Né? Então tem que ter essa conexão. O que eu vou falar? Qual a ideia que eu vou expor? Qual é a mensagem? Dependendo da mensagem, eu tenho que ver como que eu vou apresentar a pregação. Né? Eu não posso pregar sempre do mesmo jeito. Você vai ver, a gente procura, né? Eu não sou o maior pregador do mundo, vocês sabem disso, mas a gente procura, para cada mensagem, aplicar um tipo de conduta, né? A gente tem mais ou menos o mesmo timbre de voz, tal, mas tem mensagem que a gente brinca mais. Às vezes a mensagem está meio pesada, é uma palavra mais forte, né? Então você vai sentindo a igreja, você sente. O pregador ele não pode chegar ali que nem uma metralhadora e blá, 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 descarregou o discurso dele. Não. Ele tem que estar olho no olho. Por isso que o presencial é fundamental, né? Tem que estar olho no olho. Você percebe as pessoas, se a palavra está tocando, né? Então você vê se às vezes a palavra está. Principalmente quando Deus trabalha uma linha mais de confronto, de exortação, você vê que o pessoal fica mais em silêncio, com aquele zoião de coruja olhando para você assim. Então no meio você tem que dar uma quebrada no gelo e tal, né? Para que o povo dê uma relaxada na mente, para poder receber melhor até a exortação. Se você vai só ali pancar, o cara sai de lá ferido, né? Sai machucado. Embora quando é o Espírito que está na condução da coisa, ele nunca vai deixar as pessoas saírem machucadas, né? Então, pelo que eu entendi, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que dependendo do tipo de sermão que for ministrar, a gente tem que agir de uma forma, então. Por mais que eu tenha uma linha de, sou assim, sou meio mais duro ou mais calmo, tem que saber, de acordo com o sermão, tem que saber lidar, né? Isso é muito importante. Então, isso requer prática, Léo. Requer prática. Eu vou pregar um sermão para casais, vou pregar um sermão para jovens, vou pregar um sermão exortativo. Deus deu uma palavra para exortar a igreja, que tem também. Deus tem uma palavra de encorajamento. Então, para cada tipo de mensagem que você quer passar, você tem que adaptar um tipo de conduta. Mas isso daí também, pastor, eu acho que é difícil porque
você não pode sair da sua característica, porque cada um tem um perfil. E o que você está falando é, eu saber, de repente, eu acelerar um pouco mais a voz, ou eu ser um pouco mais manso para determinada pregação. Porque eu acho que um grande erro, talvez, de um pregador é ele querer copiar o perfil de um cara que ele admira, por exemplo. Porque você não vai conseguir transmitir da mesma forma que aquele outro cara transmite. Então eu acho que você tem que ter você treinar o seu próprio perfil para cada situação. Acho que é mais ou menos isso, né? Isso, Rafa. Nós vamos falar de um ponto exatamente isso, né? Que a gente não deve ser um eco, a gente deve ser uma voz. Tem um ponto aqui ainda, eu quero ver se cabe dentro dessa aula. Muito boa colocação. Apesar de que a gente não tenha que copiar as pessoas, a gente tem que aprender, de certo modo, algumas técnicas. Isso requer prática, de apresentar a pregação. Então eu tenho que saber que eu vou pregar o que hoje? Eu já sei que eu vou pregar no próximo domingo. Então eu já sei que maneira que eu vou me comportar. Eu fico pensando que maneira que eu vou me comportar dentro da mensagem. Essa hora eu tenho que dar uma encenada. Né? Por exemplo, assim, você está falando assim, e Jesus estava lá na tempestade, não sei o quê. Sabe tempestade, irmão? Jesus na tempestade, o barco sacudindo. Então às vezes o gesto, sabe, irmão? Quando o barco sacode, não sei o quê. Aquela luta, você faz cara, o pessoal grudado lá, isso comunica muito. Não quer dizer que linguagem corporal, não quer dizer que você está copiando ninguém. Dentro do seu perfil, você vai administrando, entendeu, Léo? Técnicas para que você possa aplicar, né? A pessoa, irmãos, então, aí ele saiu de lá chorando, saiu chorando de lá. Você está falando que está chorando, mas está rindo, né? Irmão, saiu chorando. E às vezes o Espírito te move ali, é interessante, por isso que é diferente, você não está encenando. O Espírito te pega e às vezes você chora junto com a mensagem, de verdade, para valer. Então você tem que dar esse lugar para o Espírito Santo. Irmãos, aquele choro de Jesus, imagina Jesus chorando do seu lado. Você tem que mexer com as emoções das pessoas, e o Espírito vai te levar a isso, entende? Porque se a gente não mexer, vai parecer como se fosse um TCC numa faculdade. Exato, foi o que nós acabamos de falar. Mas a gente acho que também tem que ter um cuidado para não passar... Não exagerar. Não exagerar para não parecer que é algo encenado. Mecânico, né? exatamente. Mecânico. Pois é, então a gente está falando aí desse tipo de comunicação, né? Está aqui com a gente também o Nelson e o Daniel hoje. E a gente estava falando sobre definições de homilética. Então a gente está falando da pregação, da mensagem do sermão, né? Pregação é o ato de expor uma ideia. A mensagem é a ideia ou a filosofia da pregação. E o sermão já é um discurso mais dentro da área que abrange a religiosidade, né? Então, o sermão ele tem que ser tratado, né, com beleza, organização, criatividade e imaginação do sermão. E a gente estava falando sobre alguns tipos de sermões, né? Ou seja, a gente tem algumas técnicas para a gente poder apresentar. Então a gente falou algumas coisas nesse sentido, do tipo que nós agora estamos falando sobre apresentação no altar. É diferente de uma apresentação, né, de uma palestra numa empresa, de uma palestra numa escola. Nós estamos falando de um TCC. Então nós estamos falando de altar. Então nós vamos entrar num ponto aqui que fala da oração, fala da intimidade com o Espírito Santo, que aí vai te dar esse... E aí a gente estava falando também sobre as técnicas de apresentar o sermão. Que tipo de sermão nós vamos pregar? O sermão encorajador? Então a gente tem que criar a habilidade, praticar técnicas até para comunicação corporal, verbal, para que a gente possa comunicar, né? A gente até citou a questão dos avisos, né? A gente vai dar um aviso lá, né? Até citei aqui o dos casais, deixa eu citar um outro aqui, vai, o diácono Cleito está recrutando voluntários para trabalhar na obra do Senhor. Então aí sobe, né, o Léo lá para dar aviso lá que o diácono pediu. Aí ele chega lá, então, irmãos, sabe esse pessoal que fica na porta aí, com a plaquinha na mão? Então, eu sei que não é lá muita coisa, né, ficar ali com a plaquinha na mão, mas o Cleito, o diácono, está precisando de gente ficar lá. Não é nada, qualquer um pode fazer. Mas, então, sinta-se à vontade, qualquer um pode fazer, né? Percebe a comunicação como foi lá embaixo? A pessoa fala, putz, vou fazer o que ali, né? Qualquer um faz. Então a comunicação nesse sentido gente, olha aqui, ó, que privilégio. Quantos entraram aqui? Claro que nós estamos em pandemia, tudo, mas quantos entraram aqui e receberam um abraço ali na porta?
Gente, tenho tantos testemunhos de pessoas que ficaram na igreja por causa de um abraço. Eu acho que um dos ministérios mais importantes da igreja é o ministério da diaconia do voluntariado. E olha que bênção, irmãos, que tremendo. Temos vagas para ser voluntário, então você que quer tocar as pessoas, às vezes não gosta de falar muito, não tem habilidade com pregar, mas gosta de abraçar, de receber calorosamente. Fala com o diácono Cleito, vai ser demais. Imagina uma pessoa que veio na igreja, recebeu um abraço e amanhã vai testemunhar. Eu fiquei na igreja por causa do abraço que eu recebi seu. Imagina, irmãos, então é diferente, né? A conotação, a maneira com que você aplica a mensagem. Beleza? Então a homilética é a ciência cujo a pregação vai dar o resultado do sermão. A homilética é a maneira que a gente vai ter de estruturar a mensagem que a gente quer passar e a ideia que a gente quer expor, para que não tenha nada perdido, né? Você vê, estava falando também que uma boa pregação não deve ser avaliado pelo timbre de voz da pessoa, se o pregador pula, salta, planta a bananeira, joga o paletó, desce do altar, sobe no altar ou não. Mas uma boa pregação deve ser avaliada, esse seria o critério, né? Já que nós estamos falando de palavra, deve ser avaliada pela habilidade que o comunicador, que o pregador, que o homem de Deus ali tem de transmitir a palavra ao ponto de tocar as almas das pessoas e a palavra ficar bem definida. As pessoas quando vão para a igreja, elas vão esperando receber a palavra de Deus, certo? Então elas têm que sair dali tocadas com uma palavra, com uma mensagem. Qual foi a mensagem do culto de domingo? O que aquele sermão, mal sei lá, o pastor falou de tanta coisa, falou disso, falou daquilo, falou não sei do que, falou da rainha de Sabá, falou de Zaqueu, falou de Nicodemos, gente, tanta coisa que ele falou lá, mas qual a mensagem que foi passada, né? Então pode ver que a gente tem um costume, né, eu acho isso formidável, né, que a gente ora a Deus, pede a Deus direção de fazer séries. Então a pessoa já vai mais ou menos preparada dentro da série, já leva a pessoa a atinar. Então quando a gente está entrando na mensagem, a gente está apresentando a série que a gente está vivendo. Então a mensagem tem que vir de acordo com a série, né? Mês passado foi não pare. Então mensagem ali, em cima daquilo ali, de encorajar, de não parar, se parar o porquê parar para ganhar força, para avançar, né? Bom, e aí a gente chegou, né, dei aqui um resumão, e aqui a gente chegou no ponto da continuidade aqui. Qual o objetivo da homilética? Ajudar na confecção de sermões para uma pregação mais eficiente. Esse é o objetivo. Também falamos que, né, vocês chegaram a assistir aqui, conseguiu assistir aquele vídeo? Ah, então beleza. Eu achei interessante o que o Nelson, aproveitar a sua presença aqui, Nelson, né, que o Nelson falou, mandou uma mensagem, posso falar o que você falou na minha mensagem lá? O Nelson falou, né, o Nelson, doutor, um advogado que está aqui, né, bem gabaritado, um know-how fantástico, e ele disse algo tão interessante, né? Como é que você falou, que há um tempo atrás, quanto você pagou para ouvir o que você ouviu aqui? Foi R$12.500. Ele pagou R$12.500. Foi lá no Hipólito, ali no Ipiranga. Como que é o nome dele? Reinaldo Hipólito. Reinaldo Hipólito. Mas o que o Nelson está falando, né, você vê A gente ficou... um doutor em direito, comenta um pouquinho a respeito, por favor. Das 9 às 18, eu e meu cunhado, cada um pagou R$12.500 e ficamos lá. R$12.500 das 9 às 18. Para ouvir exatamente a mesma coisa. Para ouvir exatamente o que a gente apresentou no vídeo de introdução, que está aqui no YouTube, né? Só que aí depois tem a parte prática. Que sim. Você fica lá das 8 até 1 da tarde ouvindo isso, aí almoça lá mesmo, e depois tem a parte prática. Aí tem lá um palco, tem toda a instrumentação profissional. Você pega o microfone e fala, te filma, aí você faz umas 10 vezes e passa no telão e ele vai te corrigindo, ó, é assim, 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 a mão tem que ficar na linha da cintura e assim vai. E você se vendo lá, é muito estranho porque a gente não está acostumado, né? A dificuldade maior nessa é essa, né? Ouvir a voz, a nossa voz, e se ver. Quando você começa, isso é muito estranho. Você fala, você ouve sua voz lá no alto-falante, treme nas bases. Você começa... E todo mundo acha feio, né? Ele fala lá. Até tem um CD que ele depois grava o CD e te dá. E aí dá o curso todo, eu posso até trazer. Então, pois é. Não, mas é isso aí.
E paga à vista, não é? Paga à vista. Então, conteúdo que a gente tá... não paguei esse preço, mas eu fiz um também nessa linha. Então, esse curso é interessante, está falando da retórica, da oratória, da comunicação, né? De como manter a comunicação e uma série de coisas. Isso tudo agora a gente está voltando para dentro do contexto eclesiástico, que aí envolve um outro detalhe, que faz toda a diferença, que é a intimidade com o Espírito Santo. Porque aí você deixa de só apresentar e passa a ser um canal do Espírito Santo, né? A gente está falando num processo do CRI, questão da valorização que ainda o Nelson falou, né? Então, às vezes a gente tem isso aqui, é claro que eu não sou o maior orador do mundo e nem quero ser, nem pretendo ser, tá longe, né? A gente tá aprendendo junto aqui. Mas eu também fiz alguns cursos e com o joelho dobrado, na presença do Espírito Santo, a gente foi pegando experiência de como aplicar isso com o Espírito Santo, né? Que é onde vai fazer toda a diferença, porque não adianta você apresentar um sermão mecânico que não vai tocar ninguém, né? Você vai fazer uma retórica bem falada, bem montada, bem pontuada, começo, meio e fim, mas você só contou uma história, mas não tocou a alma da pessoa, né? Tocou o ouvido, tocou a mente, mas não tocou o espírito da pessoa, né? Então o propósito é aqui. Então, até para dar um aviso, para ministrar uma palavra de oferta e uma série de coisas, né? Que a gente vai perceber a importância disso. Então, tudo isso a gente vai falar, inclusive no final aqui do nosso curso, a proposta é que a gente faça alguns cultos aqui, aqui mesmo, e a gente possa pôr em prática, né? Fazer culto mesmo, violãozinho. Então a gente vai aprender a combinar as músicas com o sermão, como ministrar uma palavra de oferta, né? A gente estava falando também do perfil de cada um, sabe, Nelson? Por exemplo, às vezes a pessoa ela é mais mansa, o outro já é mais ativo. Então, o tipo do perfil, porque a mensagem bíblica ela vem muito conectada com a personalidade do pregador. Então, às vezes, se é uma pessoa muito mansa, que fala muito calmo, ele precisa trabalhar uma mensagem mais objetiva, mais rápida, né? Não ficar muito tempo, porque você tem um time também que as pessoas estão te observando. Você passou daquele tempo, você vai sentir que você perdeu o público, você perdeu a igreja, o pessoal dispersa. É interessante. Então, quando você está ministrando, você tem que estar de olho em tudo isso, na atmosfera da unção, né? Já teve culto assim, gente, para. Desculpa, para aí, vamos orar. Vamos pro joelho orar. Então, né? Aí você vai orar, quando você volta, mudou tudo, né? Então, algumas coisas enroscadas no mundo espiritual. Então, quando você sobe em cima do altar, você tem que estar preparado. A gente vai falar sobre isso, não só tecnicamente, mas também espiritualmente. Então, é importante. Então, tendo em vista que a gente somos homens de Deus, né? E que Deus pode nos usar para ministrar um curso de casais, para ministrar para adolescentes, para jovens. A gente precisa estar com isso bem afinado e preparado, né? Já dizia um pastor que eu tive o privilégio de conhecer, e de certo modo até posso chamar de amigo, né? Porque o pastor Eibe, ele diz assim, que aquele que não prepara para o futuro pega de surpresa, né? Então, uma igreja que tem tendência de crescer como a nossa, seria uma utopia eu achar que eu iria conseguir dominar tudo o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa preparar e se preparando para que a gente possa também ir avançando. Claro que no começo é tudo complicado. Eu lembro com minhas primeiras... Gente, não sabia onde põe a mão, sem rosca, você esquece de olhar no sermão, você inverte os tópicos. Quase cai no filme. Quase cai no filme. Me embolei tudo no fio ali. Não é diferente? Se eu vendo, acho fácil, mas quando você está lá na frente... É porque, então, as pessoas elas estão esperando algo de você. No começo, né? Mas depois acho que é os primeiros minutos também, né, Nelson? E nesse curso... Então, aí depende de cada um. Tem pessoas que ficam tenso o tempo inteiro, tem pessoas que se soltam mais rápido. E a prática Isso que eu ia falar. vai te levando. É a prática. Você começa lá, ele fala assim, não tem ninguém que não faça o que tem que ser feito. É só a prática. É prática, é isso aí. Ele falou, não existe. A pessoa chega aqui, não vou falar, não sei, fica lá tímida. Não, vai que dá. Vai que vai Eu acho falar. que também no mundo espiritual, né? Eu acho que tem a questão também da autoconfiança, que Sim. você chegar lá também muito... É isso aí. Então aí você tem que ter o temor, né? Eu sempre falo o seguinte: Tem que dominar o assunto. dominar o assunto em primeiro lugar. E segundo, as pernas têm que tremer. Tem que dominar o assunto. Sim, quando as pernas não tremer mais, é porque você já não está precisando mais do Espírito Santo, sabe?
Aí você já dominou tudo, não precisa mais do Espírito Santo. Fala assim, eu sei o que eu faço. Né? Chega assim a colinha lá, né? É o que eu falei aqui, tem gente, né, Nelson? Até citei esse exemplo aqui, cito de novo, que o cara, ele é tão persuasivo, isso aqui é o quê? É uma xícara, mas ele vai conversar com você que isso aqui é um copo de uma tal maneira que você vai embora acreditando que isso aqui é copo. Fala, gente, eu acreditei a vida inteira que isso é xícara e não é que é um copo mesmo, né? Porque o cara é persuasivo, o cara tem lábia, o cara tem o tino de persuadir. Só que não adianta ele subir lá em cima, dar uma boa retórica, se ele não tiver com a unção do Espírito Santo, não tocar a alma, o espírito da pessoa. Sai vazia. A pessoa sai vazia. Embora a palavra por si só produza efeito, né? Mas Deus, ele usa os seus homens para poder falar. Né? Então... E é tão sério, né? Você vê que Moisés, né? Usou Arão, né? Pois é, então. Eu não sei falar, tá bom, então seu irmão vai falar. Não teve desculpa, muito boa citada. Falou a Moisés, não, eu sou pesado de palavra. Né? Fala, essa é a desculpa, não tem problema. Arão fala pra você. Arão fala, eu vou dar unção pra você, você fala no ouvido dele, ele transmite, pronto. Mas o chamado é teu, tá na tua mão. O cajado é seu. Até lá naquela época já tinha. Já tinha isso, então você vê como que é importante. Claro que nem todos nós, muitas vezes, mas isso aqui é importante sempre dentro de uma igreja, porque tem muitas ramificações, não é só o púlpito ali para pregar. Nem todos têm o chamado de estar ali em cima pregando, mas todos têm o chamado de compartilhar a fé, né? O ID é para todos. Então é num grupo de jovens, como eu já falei, num grupo de homens, num grupo de empresários, num grupo de... enfim, né? Bom, o que a homilética não é? A homilética não é uma substituta da vida espiritual. Ou seja, eu não posso aprender homilética, agora eu já aprendi a fazer sermão bíblico. Já aprendi como colocar um tema, como pontuar, tema, título, introdução, preposição, ponto 1, 2 e 3, assunto, conclusão e apelo. Já aprendi a fazer. Aí você torna aquilo mecânico. Ele não é uma substituta da vida espiritual. A vida espiritual continua sendo em primeiro lugar. Né? É o que Deus vai fazer. O que homilética não é? Uma substituta do Espírito Santo. Então a gente, eu aprendi agora, peguei a manha de fazer mensagem bíblica. É só a técnica, né? É só a técnica. Não, o Espírito Santo é que vai ser o cara. É ele que é o cara. Né? A homilética não é uma garantia de ministério eficiente. Não é. Né? O que é a garantia do ministério eficiente é vida no altar. Filho. É vida com o Espírito. Senão você joga a palavra lá, a gente vai chegar nesse ponto aqui. Bom, uma garantia de ministério eficiente. Não é, né? Não é. Isso aqui depois eu vou fotografar e mandar para vocês também, mas vai ouvindo aí e anotando que assimila melhor. O que homilética é? Um auxiliar no estudo e análise do texto. Um auxiliar. Um auxiliar na exposição de uma ideia. É homilética. Homilética é uma compreensão de que o sermão tem muito a ver com o pregador. O pregador é o próprio sermão. Eu gosto de uma frase do Billy Graham, sou fã desse cara demais, pena que o Senhor já o recolheu, mas ele dizia uma frase que me marcou muito, né? Ele falava assim, pregue com a sua vida. Se precisar, use a Bíblia. Muito forte, né, isso? Pregue usando a sua vida. Se por acaso precisar, use a palavra de Deus. Então a nossa pregação tem que ser a nossa vida. Não é, Nelson, é advogado, não é lá montar uma peça e persuadir o juiz lá, o contraposto, o promotor, não sei. Não, é a sua vida. É a sua vida. Bom, o que homilética é? Uma compreensão de que Deus colocou no mundo recursos que devemos aproveitar, inclusive a ciência da comunicação verbal. Então são recursos que Deus colocou para que a gente possa ampliar a nossa habilidade de comunicar a mensagem de Deus. Em todo tempo nós estamos falando em nome do Senhor. O pregador e a sua personalidade, aqui vai entrar bem legal em cima daquilo que eu te falei, Rafa, que a gente ia entrar, né? Bom, a personalidade do pregador tem muito a ver com o efeito de sua mensagem, né? Por exemplo, olha o exemplo que ele coloca aqui, eu achei fantástico isso aqui, gente. Né? Isso a gente pode colocar por tantos outros exemplos. Por exemplo, um pintor, Da Vinci,
quem mais? Portinari e tantos outros aí. Um pintor, ele pode ser você pode olhar, ele pode ser um canalha, mas pode apresentar uma pintura admirável. É ou não é verdade? Então, é o caráter do pregador que está carregando a mensagem bíblica. Isso é tão sério, né? Você vai ver que Deus ele sempre usava dessa maneira, né? As pessoas. O escritor pode ser um imoral, né? E ganhar fama com seus escritos, com as suas obras. Pode ser imoral, pode ser e falar de outra coisa. Um médico pode ser grosseiro, pode ser um barba grossa, mas um eficiente neurocirurgião de ponta. Então percebe como que na mensagem bíblica o caráter e a personalidade tem que vir conectado com a mensagem. Os dois têm que andar ali juntinho. Então eu não vou falar na vida de um casal, Nelson, se o meu casamento está arrebentado. Eu não vou ensinar o Rafa a educar o filho dele se ele está vendo o jeito que eu trato o meu totalmente diferente do que eu estou falando, né? Aí o cara está vendo o jeito que você trata o filho na igreja. Aí ele vai lá na mensagem, numa hora da pregação, ele cita alguma situação. Então, irmão, como é que você trata seu filho? Seu filho tem que ser tratado assim, mas, tá todo mundo vendo o jeito que você tratou seu filho ali na porta da igreja. Então a vida tem que estar, né? A pessoa não recebe, percebe? Por mais que você está transmitindo a palavra de Deus, a pessoa não vai ter esse filtro para falar, não, eu quero pegar a palavra por meu ensino. Ela vai associar a vida do pregador, não tem jeito. A vida do pregador vai falar muito também. A pessoa que está recebendo, ela não vai filtrar. Não, ele está falando, eu vi como ele trata o filho dele, mas eu quero pegar essa mensagem. Seria o ideal, se todo mundo tivesse esse filtro, mas não vai ter. Ele já vai conectar com a sua vida, e por isso que é importante entender que a mensagem está conectada com o caráter e com a personalidade do pregador, né? O pregador e o seu sermão, os dois elementos estão ligados. Na verdade, o sermão deve expressar a exata mensagem da vida daquele pregador, a sua experiência, né? Se não for assim, aquilo que se chama sermão será como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine, né? Que eu falei aqui na primeira aula, uma frase que um dia Deus pôs no meu coração, que diz que a pregação sem unção só faz um som. É ou não é? É só mais uma retórica, só mais uma boa explanação, mas não tem unção, só vai fazer som. Então, olha a importância, como Deus é maravilhoso, né, gente? Como Deus, na sua infinita sabedoria, misericórdia, na sua santidade imaculada, dá-nos a oportunidade de sermos nós, falhos como somos, a oportunidade de sermos naquele momento instrumento de uma palavra que vem daquele que é todo, né, que é o Santo dos Santos. É um privilégio muito grande. Por isso que a gente tem que estar cuidado, né? A nossa maior mensagem é a nossa vida prática, né? As pessoas têm que ver aquilo que a gente está ensinando na nossa vida, né? A verdade tem que encher o pregador. A verdade, ou seja, a palavra tem que encher o pregador antes que ele possa proclamar essa conversa. Ele tem que estar cheio. Sabe aquela ideia do vendedor? Que ele não vai conseguir vender o produto se ele não comprar primeiro. Se você não acredita que essa xícara é boa, dificilmente você vai vender ela. Os caras te dão um produto na mão. Se você não crê, se você não recebeu aquela mensagem para você, se ela não encheu o teu coração, né? Tem mensagem, eu já falei para os irmãos aqui na outra aula, eu abri meu iPad aqui, tem só nesse, fora que tem na HD externo, tem mais de 600 esboços aqui que Deus me deu preparado, mas muitos deles eu não preguei ainda, porque a palavra não encheu, ainda tem área na minha vida que precisa ser trabalhada para mim ter autoridade para pregar aquilo ali. Não adianta eu chegar lá e, né, não, eu gosto de pregar aquilo que as pessoas vão ver na minha vida, e essa é a proposta do Evangelho, porque é uma mensagem que está falando para homens, conectado com homens que foi transformado, entende? Por isso que as pessoas vão olhar sempre o homem, porque a mensagem é para o homem, é para transformar o homem. Então, olha como Deus é lindo, ele vai usar o próprio homem para mostrar que a palavra pode transformar no seu exemplo prático de vida, para que as pessoas possam dar credibilidade que esse Deus, através da palavra, pode transformar, né? Então não é só uma, como disse o Léo aqui no início, uma apresentação de um TCC, né? É possível um pregador desconhecido, isso aqui é tremendo, irmãos,
É possível um pregador desconhecido enganar as pessoas e ainda assim ter almas convertidas a Cristo. Pregador desconhecido, chama um cara para pregar na igreja lá, vocês nunca viram. O cara prega conferencista, né? Esses caras não tem igreja, né? Eu sou meio pé atrás com esses caras que não tem igreja, que vem de rodear o mundo, né? De rodear o mundo a gente sabe quem que vem, né? Fala, de que igreja você é? Não, eu sou itinerante, não tem igreja. Um dia eu tomo Santa Ceia aqui, outro dia lá, não tem raiz. Ah, irmão, de rodear o mundo, a gente tem que ter um lugar, né? A gente tem que ter uma cobertura, uma raiz, né? Então o cara vai lá, porque o pregador itinerante, estou falando com amor e carinho, né? Esse vídeo está exposto publicamente, tem pessoas que são chamadas para isso, mas é fácil ser um pregador itinerante, abre aspas. Ele prega uma mensagem em 600 igrejas rodando o Brasil, a mesma mensagem. A mensagem que ele mais gostou, que mais tocou na igreja A, B e C, ele vai, repete lá, ele já tem ela decorada, né? Agora, você pregar numa igreja que você pastoreia, né? Que você tem que dar um alimento novo toda quarta, todo domingo, né? 15 anos, 20 anos, o pessoal sempre esperando uma comida diferente, é diferente, irmãos. Então a pessoa pode vir enganar, né? Contudo, se esse mesmo pregador permanecer no local e as pessoas começar a conhecer ele, vai cair na descredibilidade, né? Então tem pessoas que vêm uma vez, engana, mas se ele continua frequentando, você começa a conviver, é ou não é assim, irmão? Vocês são membros de igreja. Nós somos pessoas inteligentes, nós estamos lidando com gente inteligente aqui, é ou não é? Então, você não vai ficar numa igreja onde você está vendo o cara pregar uma coisa e viver outra, certo? Não vai ficar, pô, ainda numa igreja que o cara está falando em nome de Deus, pô, o cara tá falando, é o conviver que você vai convivendo. Eu acho muito lindo isso, porque nesse curso que a gente está fazendo aqui, ele sai um pouco da questão só teórica e leva a gente para um discipulado. Quando Jesus falou assim para os discípulos, vamos citar Pedro, vem e segue-me, não foi? Vem e segue-me, eu vou fazer você pescador de homens. Jesus não estava só falando para ele assim, venha ver quais as ruas que eu vou entrar, para você entrar na mesma rua, como se fosse um GPS para ensinar um endereço. Não é isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando, venha que eu vou te fazer um pescador de homem como eu sou. Então venha ver como eu faço para você fazer igual. Então quando Jesus para diante da mulher pega em adultério, ele está mostrando para Pedro, quando você pegar alguém em adultério, entenda isso. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então aprenda como eu faço para você fazer igual. Né? Vamos para um discipulado. Vamos andar comigo, Nelson? Vamos. Vamos andar comigo, William? Vamos. Vamos para um discipulado, Léo? Vamos. Então, eu não preciso explicar como ele... Eu não devo só explicar como ele deve tratar a esposa dele. A minha vida, como eu trato a minha esposa, discipula a vida dele. É prática. Vem e me segue. Venha ver como eu faço. A maneira que eu trato com meus filhos, ele vai olhar e falar, poxa, eu quero tratar meus filhos desse jeito. Então é muito mais vida na vida, né? O discipulado é muito mais vida na vida do que transferência de conhecimento. Transferência de conhecimento a gente faz por e-mail. Você espeta um pendrive aqui no meu notebook e leva tudo. Né? Agora, discipulado é vida na vida. É a pessoa vivendo, né? Como Paulo diz, sede meus imitadores. Olha que forte que é isso, né? Paulo traz a responsabilidade para ele, mas ele deixa bem claro. Será que Paulo era tão santo a esse ponto? Não. Ele fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, me imitem na maneira com que eu me relaciono com Cristo. Eu vou ter falha, isso você deixa de lado. Mas eu estou te discipulando num relacionamento com Deus. Então, na maneira com que eu lido com Deus, como eu me relaciono com Deus, procure imitar. Né? Paulo chama essa responsabilidade. Então as pessoas que vão andar com a gente, amanhã, você é um líder de diaconato, você é um líder de jovens, é um líder de casais, um líder de ministério de homens, de empresário, as pessoas têm que receber essa transferência de vida, não só conhecimento. As pessoas têm que começar a ver no líder de casais um casamento exemplar. Começar a ver no líder do diaconato um diaconato exemplar de serviço. O Cleito, por exemplo, foi um diácono, não porque ele... achei o Cleito bonito, né? Até que ia ser difícil isso, precisava de muita unção. Mas... Bem casou, né?
Eu ia falar, esse pastor mente, vou meter o pé daqui. Mas aí, ó, mas por quê? Porque ele já servia. Você vê o cara antes de servir, né? Ele chegava na igreja, pegava a vassoura, ia varrer, arrumava aqui, arrumava ali e tal. O cara, pô, esse é um diácono, né? Ele já tem o perfil dele, entende? Então as pessoas estão esperando ver na gente aquilo que a gente vive. A maior pregação será sempre a nossa vida. Então, eu deixo isso muito claro. Não suba para ministrar aquilo que você não vive. Nunca pregue uma mensagem que você não vive. Não suba para ministrar uma oferta e um dízimo se você não é ofertante dizimista. Não tem como. Está fora do contexto, está fora da ética, está fora do padrão. O Espírito Santo está ali do teu lado. Irmão, você tem que ser dizimista fiel, mas você não é. Irmão, você tem que ser ofertante, mas você é né? Dá mão, dá tchau assim, ó, acabou. Mas você tem que ser um mão aberta, irmão. Ou investe na obra. Mas você não põe R$2 na salva no culto, né? Então, como é que você faz isso, né? Então a gente tem que viver exatamente aquilo que a gente prega. Tem mais um pouquinho de tempo ainda. Personalidade do pregador, ainda falando. Que tipo de pessoa deve ser um pregador? Né? Nós vamos falar agora. Que elementos de seu caráter devem ser cultivados no desenvolvimento de sua personalidade? Então nós vamos ver alguns pontos aqui. Aí chegou naquele ponto que você falou, Rafa, que a gente, né, não deve ser imitador, né, em certo sentido. É aqui que eu quero discorrer um pouquinho sobre isso. Ele não deve ser um imitador, né? Cada sermão que prega deve ser marcado pela própria personalidade do pregador. Se você entrar hoje, se falar para você assim: ô Cleito, você traz uma mensagem no culto da semana que vem falando sobre amor ao próximo. Você dá um Google lá, esboço de mensagem sobre amor ao próximo. Aí você pega e vai lá e replica aquilo. Até a palavra, porque é a palavra de Deus tem poder por si só, mas não vai ser a mesma coisa se você for pro joelho orar, se você estudar a palavra, Deus te dá uma mensagem naquilo que você vive. É outra realidade, né? Nós não podemos ser o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ctrl-C, Ctrl-V é terrível, né? Nas mensagens, você dá esboço lá, Impressa processual sai tudo errado. Não é? Vai lá. Você vê a petição é que até o nome do autor é outro. Então, Como assim? O cara era dentro do Manuel. Dentro do direito tem muito isso, né, Nelson? Você que está estudando direito, né, Daniel? Tem muito isso, então... Não se dá nem o trabalho de trocar o nome. Nossa, gente. É sério. Muitos. Isso, acho que dentro do púlpito ainda, em cima do púlpito, acho que não chegou a esse ponto de terceirizar a mensagem como se compra TCC, né, irmão? Claro que você pode usar, né? Você não quer dizer que você não possa usar o esboço de alguém, desde que aquela mensagem tocou teu coração. Você dá o trabalho de ler, pelo menos. Pode inspirar você, aquilo pode trazer uma inspirativa. Uma frase de efeito que você acha legal. Uma inspirativa, isso, é aqui que eu vou chegar. Uma inspirativa, poxa, eu preciso de uma inspiração, não vou ser um mecânico, mas vou me inspirar. Né? Não tem problema, eu já preguei muito sermão que eu já ouvi ali de anotação de alguém que pregou numa igreja. Se a palavra de Deus não fosse para ser repetida, então ela seria finita. Né? A mensagem, mas muitas vezes Deus te dá aquela mesma. Eu já preguei a mesma mensagem, quem anda comigo por aí sabe. Às vezes eu vou pregar a mesma mensagem, na própria igreja nossa. Outra visão, né? Irmãos, na própria igreja nossa, às vezes aqui diante do Senhor e diante de vocês, às vezes eu troco o título, mas é a mensagem que eu já preguei. Só para não dar muito na cara. Senão já pregou a mesma mensagem, o cara já se retrai. Mas você vai pregando, o pessoal recebendo, porque às vezes vem uma outra direção. Cleito já andou comigo para o pastor, toda vez que você prega essa mensagem, vem num tom diferente, né, Cleito? Tem umas palavras que a gente prega assim, às vezes até os pastores, você pregou naquela conferência, aquela mensagem, você pode trazer essa mensagem aqui na minha igreja? É uma mensagem que Deus te deu, falou muito lá. A gente vai, mas naquela hora Deus conduz. Então não quer dizer que você não pode pegar, colher. Agora tem que tomar cuidado também com aquilo que você puxa. Que às vezes você puxa inclusive os erros. Né? Você puxa inclusive os erros. Então você vai falar, irmãos, aí você puxou um sermão lá falando sobre a perfeita, gloriosa vontade de Deus. Aí lá está lá uma ilustração. Porque na palavra está escrito que não cai uma folha de uma árvore se não for pela vontade de Deus. Aí você pegou aquilo lá e você solta. Numa igreja batista. Não cai uma folha de uma árvore. Onde está escrito isso na E o Bíblia? irmão tá aqui, ó. Procurando. Fala, nossa, onde? Isso não está escrito na Bíblia, gente. Eu tenho um livro aí que está... Depois eu vou passar para vocês. O que a Bíblia não diz, mas o povo diz que diz.
Tinha um programa de rádio que eu fazia, lembra? Não sei se você lembra. Eu peguei um pouquinho final. Vários programas de rádio lá, eu entrava no programa no rádio lá, falava... tinha vários títulos de programa, Volte a Viver, falava de dependência química, outros eu colocava outros nomes, mas tinha um lá que a gente falava sobre isso, né? O que a Bíblia não diz? Né? Aí fazia pergunta, o ouvinte entrava, tal, não sei o que, né? Falava, isso aqui, irmãos, não sei o que, onde está escrito? Aí os irmãos entravam falando, a palavra de... Mas aonde? Onde está? Manda a referência bíblica e tal. Eu ficava naquela... Não, a Bíblia não diz nada disso, irmão. O pessoal está dizendo que diz, mas não diz. Então tem que tomar cuidado na hora de dar o Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Olha, é interessante. Porque senão você puxa o erro. Você puxa o erro e solta lá. Vai ficar feio para você. Agora, você pode usar outras fontes. E quando for usar frases de outras pessoas, fonte de outras pessoas, tenha nobreza de citar a fonte. Tenha nobreza. Falar, isso aqui não é meu não, viu, irmãos? Que nem eu acabei de falar agora aqui. Né? Billy Graham que falou, acabei de citar quem é. Billy Graham falou, pregue com a sua vida. Podia citar aqui. Quem não ouviu Billy Graham falar, falou, nossa, o pastor Júlio soltou uma pérola lá, uma frase, e ainda põe o nome lá, né? Faz um post e ainda põe o nome, pastor Júlio Leandro. Não foi ele que falou, pô. É plágio, pô, né? Coisa feia. Mas e quem conhece? E quem já ouviu? Vai lá, nossa, você caiu. Então seja autêntico. Dê a honra a quem tem honra, mostra a fonte, né? Então cada sermão tem que vir marcado com a personalidade do pregador, expressando da sua própria maneira. Cada homem ou mulher tem uma individualidade que marca a obra do Senhor, né? Então, ou seja, não seja um eco, seja uma voz. Agora, claro que a gente precisa estar alinhado dentro de uma linguagem, certo? A gente precisa ter uma linguagem dentro de uma igreja. Nós estamos servindo hoje dentro da Igreja Batista da Lagoinha. Foi até um assunto que o Rafa pontuou na primeira aula, que é onde a gente entrou falando sobre escatologia, e ele deu uma sugestiva, assim, uma pergunta no sentido, pastor, eu creio que nós somos pré-milenistas, né? Pré-tribulacionistas, e o outro crê que é tribulacionista e o outro pós. Aí como é que eu faço? Eu falei, você tem que ver a igreja que você está servindo, o que ela pensa a respeito. Se não é aquilo que você pensa, você não tem autoridade para pregar, porque senão você está indo contra o princípio da denominação que você serve. Porque numa aula de escatologia que ele vai estar aprendendo no seminário teológico carisma, vai falar de uma coisa e você está pregando outra, então destoa. Então até você tem o direito de pensar diferente, mas você tem que também ter a humildade de se submeter ao pensamento da denominação para você não destoar com aquilo que está sendo aplicado, né? Então a gente tem que ter uma mesma linguagem, né? Não precisa fazer a mãozinha sim ou não, né? Amém, irmão. Até os trejeitos. Não, cada um tem sua personalidade, prega lá. Pastor, você vê até... Não é? Você vê uns pregadores que imitam até o timbre. Você A vê, roupa, o jeito de fica um falar. negócio, Sim ou não, irmãos? Fica um negócio até estranho. Mesma roupa, mesmo timbre, o cara nunca gritou na vida. Eu vou ter que pregar desse jeito. Começa a dar aqueles gritos e você fala, meu Deus. Mas você sabe que isso é treinado. Eles são treinados para fazer assim. Por quê? Para mostrar sempre a referência na pessoa do líder. Né? Essa pessoa está ali com a referência. Não, mas a nossa referência maior é o Espírito Santo, gente. Agora, claro que você pode pegar alguns jargões, né, alguma maneira de falar, não tem nada de errado. Citar alguma coisa, eu cito o pastor Márcio direto nas minhas pregações, o pastor Marco Túlio, né, eu gosto do pastor Márcio porque ele fala assim, 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 cita. É honra, inclusive, pro teu líder. A igreja está vendo que você reconhece sua liderança, né? Sim, essa parte sim. Sim, agora você não pode ser um... Eu já pensou o pastor Júlio? Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Chegar na igreja com o botão apertado. Não, essa aí já faz, já chega. Não, já faz. O último botão? Não, botão pastor, não. igual o pastor Márcio? Camisa florida eu usava primeiro, ele que me plagiou, pastor Márcio. Tem pela idade. Onde eu fui com camisa florida lá na igreja, já ouviu falando que eu já era... Fazendo escola. Meu amigo, eu tenho essa camisa aqui há muitos anos, eu só tô usando, mas... Não, mas a gente tem que entrar em alguns pontos também. Não quer dizer, por exemplo, se a gente lá aqui na Igreja Batista da Lagoinha, a gente tem a liberdade de ficar à vontade, né? Então não precisa estar de terno e gravata em todo o culto. Então, né? A gente fica mais... Você pode ser uma inspirativa para você.
Fala, não, eu vou pregar, o pastor não está de terno e gravata, não tem hábito de usar, então você já se sente mais à vontade. Por exemplo, eu sou chamado para pregar numa outra denominação que não é a Lagoinha, eu pergunto pro pastor, que se eu não conheço bem, pastor, qual é o hábito de vocês? Vocês usam terno e gravata nos cultos, como é, tal? Eu quero ir de acordo, né, com aquilo lá que está me... Se lá é esse costume, eu estou dentro do contexto. Senão eu já comunico uma imagem diferente. Sim. Né? Já a comunicação já chegou destoada. Né? O público já está olhando para você sem gravata. Sem... Bloqueia, já. Te bloqueia. De certo modo já gera um bloqueio. Ele já se fecha um pouco, né? Isso daí é importante, você saber onde você está indo, né? Você vai num bola de neve de terno e gravata, como? Não tem como. Chegar lá de palitózão e gravata, os Você caras pode falam, ir de terno e gravata, mas você tem que ir de tênis. um ternão xadrez e uma gravata Entendeu? amarela, né? Certo, gente? Vamos lá, então. Continuando aqui mais um pouquinho. Vamos até 9h35, 9h40, né? Para não ficar muito extensivo aqui o... Mas se tiver alguma dúvida aí, a gente vai, né, pontuando aí algumas coisas, né? Bom, deve-se notar que homens que copiam a maneira de outros pregadores bem-sucedidos quase sempre copiam também suas falhas e de vez em quando caem no ridículo. Você vê que você está imitando, né, gente? Imitar assim, não é... Você pode pegar, você pode absorver o Eu conhecimento. não consigo ver esses da mãozinha por causa disso. Você vê um, vê todos. Exatamente. Né? Verdade. Da mãozinha que você fala é aquele homem que entrou com a mão mirrada, né? Esse- O Senhor falou, o homem da mão mirrada lá de Lucas, né? Amém, glória a Deus. Você entra por um ouvido e sai pelo outro. Você É fala, isso. tudo igual. É estranho, né? Então tem a sua personalidade. Então tem gente que vai gostar. Por exemplo, na nossa igreja, a gente está formando líderes. Amanhã vai o Nelson pregar, ele tem um perfil. Tem gente que vai amar o jeito do Nelson pregar. Tem gente que não vai gostar. Tem gente que ama o meu jeito, mas vai preferir ver o William pregar. Fala, não, hoje, nossa, quando o William prega... É ou não é? Aí a gente tem que tomar cuidado com a vaidade, né? É verdade. Eu sou o É cara. que nem no louvor, né, pastor? É. Tem irmão que canta de um jeito, você prefere o jeito que aquele irmão canta do que o que o outro canta. Tem louvor que casa com a voz da pessoa que você fala, meu Deus, como que pode um negócio desse? Agora isso tem o aí. que a pessoa quer cantar, já não casa muito, aí você já... esse irmão já canta melhor que mais, enfim. Que nem a gente tava falando ontem no GC, né? Preferência, né? Por mais que, eu não faço acepção, não. Tem a preferenciazinha, não tem jeito. Então, a gente tem que... Então, quando a gente está no ministério, né? A gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que falar de uma linha, de linhas gerais, né? A gente tem que usar uma conduta, vamos dizer, neutra, assim. Tentar ser o mais neutro possível. Então, agora tem gente que é mais engessado com isso, né? A gente tem que ter essa flexibilidade. Não, eu sou pentecostal, é minha identidade. Se eu subir lá, eu vou pular. Peraí, cara, a Bíblia diz que o espírito é sujeito ao profeta, e esse espírito não está no maiúsculo, está no minúsculo, é o espírito do homem, não é o Espírito Santo que é sujeito ao profeta, é o espírito do próprio homem. O Espírito Santo está sujeito a ninguém, né? Nós temos que ter autocontrole. Eu sou pentecostal, mas não me chama para pregar em igreja tradicional, que senão eu vou escandalizar. Então o cara não tem domínio próprio, né? A gente tem que saber entrar e saber Não sair. quer, na verdade. Ele não quer, exatamente, ele quer mostrar o diferencial dele lá. Então, claro que tem uns que são chamados para profeta, outros para apóstolo, mas a gente tem que manter uma linha sóbria. Aí é que a gente vai formando as pessoas, e cada um tem sua identidade. Então, por isso que eu volto a falar do início. A boa pregação não deve ser avaliada pelo timbre de voz, pela postura, ou pela eloquência, num certo modo, mas pela unção que está na vida do pregador e pela habilidade de poder explanar bem a ideia que ele está querendo passar da palavra de Deus, né? A pessoa tem que sair dali com uma mensagem. Você vê pessoas assim, simples, que não tem muita eloquência, mas tem temor de Deus. Ele vai e prega, a palavra fala. A pessoa sai de lá, chora, o Espírito Santo de Deus toca, né? E outros, falta voar no púlpito lá e Não adianta, não. até escandaliza, né?